E agora a gente vai descobrir o que vai ser dessa guerra final e se o Midoriya vai ou não se tornar o herói número 1. O episódio começa com o soldado dizendo que aquele lugar tava cheio de clones da sombra. E isso porque o Twice tinha feito um exército gigante que tava diminuindo o poder de produção. A energia do Dabi tava aumentando tanto que bastava só mais 100 segundos e a coisa ia ficar feia. O mano da panturrilha de turbo tava vindo a milhão com o Todoroki. Eles tinham que se apressar mesmo porque o Prota e o Shigaraki tava se encarando de um jeito assustador. E se parecia que não podia piorar, pra ajudar o All For One tava tão rápido que desse jeito ele ia conseguir chegar a tempo naquele desgraçado. As notícias eram que não tinha um herói disponível no momento. Mas aí o All Might manda eles ficarem calmos porque essa batalha aqui era dele. O mano queria saber como ele ia lutar sem individualidade, né? E o herói número 1 fala que ele ouviu dizer que o ódio do Tomura tava afetando esse otário também. Só que mesmo assim ele não tava nem aí porque ele chegou. Está tudo bem, porque eu cheguei! Do nada uma espécie de armadura começa a aparecer nele e o cara diz que precisava sempre mostrar o seu sorriso. Agora que o traje do Power Ranger estava sendo usado, o Narigudo fala que estava cansado desse verme. Isso porque ele sempre era inconveniente, mas também era um ótimo brinquedinho. Quando o Zen grita que ninguém vai impedir ele, o Batman da Shopee foi pra cima e sorte que deu tempo de usar o escudo de Hércules antes de tomar esse ataque na cara. E ele até conseguiu resistir, mas a proteção se esgotou 66% e não ia aguentar mais um golpe desse. O Narigudo tava furioso que ele não parava de vir pra cima. E que ele nunca ia ser ninguém sem esse One for All dele. Mas aí para ele calar a boca, o nosso Power Ranger preto espetou o chicote nele e de brinde veio acompanhado de muita energia para atrapalhar sua regeneração. O All Might fala que desde a sua última batalha com seu mestre, esse imbecil usava ataques de longo alcance. Assim era só cansar o oponente e roubar o poder da pessoa. Mas como o All Might não tem mais individualidade, então não ia funcionar. E esse trade tinha sido criado propositalmente para ele poder lutar nessa batalha. Mesmo após precisar fugir para América derrotado, deu para fazer muitas amizades com o resultado do destino. E então é muito bom deixar claro que ele nunca entra numa luta esperando perder. Enquanto o Batman da Shopee tava indo pra cima, ele se lembra de todos os alunos que sofreram e manda um socão servido na fuça dele. O All Might tava dizendo que tava ficando chato ter 55 anos e ter que espantar um jovenzinho indefeso. Pra obter o One for All, ele escolheu abrigar um ódio profundo dentro de si. E o Power Ranger preto fala que vai aproveitar esse destino e acabar com esse imbecil logo. O nosso herói número 1 tava parecendo um louco debochando porque ele tava amassando sem nem usar individualidade. Só que dessa vez o maluco ficou sem paciência e decidiu reagir em vez de só ficar parado esperando. O All Might ia ativar a capa utilitária Tsukuyomi, mas ela tava danificada junto com a clavícula dele. Só que ele não tava nem aí e pediu pra ajustar pra força total. Ao ouvir isso, o vagabundo tava mandando esse esqueleto não se esforçar tanto e não ficar animadinho por aí com essa fantasia de saco de lixo. E como o traje não ia aguentar os limites dele, então era melhor ele desistir. O Batman número 2 fala que é bom que eles estão se entendendo e mandou logo um socão na cara do seu amigo. Mas além de não funcionar, o All For One fala que não se importava de perder tempo porque ele tinha o dia todo. Como o protagonista do anime é o All Might, ele sacou uma espécie de injeção que deixou o maluco roxo. E agora ele tava perguntando quem era o lixo aqui. Desde a juventude, o nosso herói número 1 sabia que a tristeza da vítima podia se transformar em ódio. E era por isso que ele queria acabar com os vilões e fazer esse mundo ser cheio de pessoas sorrindo. Pra isso acontecer, era necessário que algum símbolo de paz fosse levantado. Afinal, mesmo reconstruindo as casas, o medo do cidadão nunca iria acabar. Voltando pra luta, a porrada tava comendo solta. Infelizmente, ele tinha apanhado mais que pandeiro em roda de samba e tinha fraturas e hematomas no seu corpo inteiro. Ele tava se lembrando de quando Midoriya perguntou se era possível se tornar um herói sem individualidade. E também de quando o Stendo deu aquele sermão pra ele. Nessa que o Batman esqueleto finalmente se levanta, ele tava pensando no que fazer, já que aquele maluco tava se autodestruindo pra ajudar no processo de rebobinar. O resto de osso tava parecendo um vilão maníaco rindo igual um psicopata, já que ajudar as pessoas sempre deixava ele feliz. E então esse era o momento de provar que eles eram capazes de fazer. Os propulsores foram ativados, o All Might tava pedindo emprestada a força da classe A, enquanto ele ia pra cima, os tentáculos do Tamaki estavam sendo utilizados. Aproveitando que a União tava toda com ele, agora o momento de pegá-lo era no próximo passo. Mesmo sabendo que tinha que repetir aqueles ataques, era perigoso, já que o painel tava dizendo que a energia ia acabar. Bem na hora, o All For One encurrala ele perguntando cadê o lixo que tava rindo até agora, e que ele não vai gastar muita energia com esse ataque básico aqui. Isso é o que ele disse, né? Porque na verdade esse desgraçado fez uma armadilha pra All Might pensar que ele ia pegar leve. Como o Ranger preto não é besta, ele tava fugindo, né? E o Zen pergunta por que o sorriso desse saco de osso velho tinha desaparecido de repente. Afinal, além das habilidades dos outros, ele ainda ficava fugindo enquanto o mundo inteiro assistia essa vergonha. E que o famoso símbolo da paz não passava de uma piada. O All Might tomou um soco tão forte no estômago que ele não parava de vomitar sangue. Mas isso não era o suficiente pra parar ele, porque mesmo assim ele ainda estava vivo. O nosso herói número 1 deixa claro que mesmo que a luz se apague dele, sempre terá alguém que receba a luz e manterá ela acesa. E que seria com o poder do Todoroki que essa energia iria iluminar as trevas. Do outro lado da cidade aparece o presidente
assassino que colecionava cadáveres. O narrador fala que dos 32 heróis que estavam em missão, só um ainda podia se mexer. As plantas do Kunieda só conseguiam prosperar com a carne, e nem dava pro Balofo usar a absorção de gordura dele. Aquele maluco tava comemorando, já que essa foi a maior flor que ele já criou na vida, e conforme os pólenes e as raízes iam crescendo, elas viravam todos os membros do seu corpo. O Hyuga tava sendo chamado de traidor e que sem esse cinto ele não podia mirar o laser corretamente, e o coitado não parava de ser humilhado dizendo que ele não passava de um otário que foi manipulado. Bem na hora vem um flashback de quando ele ganha o cinto da sua mãe, e como ele tava cansado de ficar passando vergonha. Essa luz das pessoas só fazia ele sentir mais vontade ainda de brilhar. O ataque do Hyuga podia até não tá resolvendo nada, mas foi aí que a gatinha invisível apareceu e mandou um Kamehameha cabuloso pra queimar todas aquelas flores. Voltando pro nosso Batman da Shopee, ele tava dizendo que mesmo que ele se apague, sempre terá alguém que iluminará a escuridão do mundo. E essa vontade imensa de vencer que tava dentro dele tava dando certeza que ele não ia perder essa batalha. Agora que a conexão tava concluída e a energia recarregada, o All Might tava gargalhando mandando esse otário aprender quem é que manda por aqui. A potência dessa brincadeira tava tão sinistra que até dava pra ver o raio-x desse vagabundo. E mesmo avisando que isso ia sobrecarregar, o Ranger Preto manda continuar porque ele quer ver esse verme se rastejando. E ele tava querendo imitar a batalha final do história, que não importava se isso aqui tava além das suas limitações. A mão do All For One saiu pra fora e o All Might tava usando as ondas sonoras do fone de ouvido pra conseguir interferir que ele saísse desse laser. O cara foi tão inteligente que tinha sacrificado o tentáculo naquela hora pra poder escapar daquele laser. E pra ajudar, essa armadura tava revestida com o poder da garota invisível que podia reduzir qualquer calor. Naquele momento a parte inferior do corpo dele podia ter sido destruída, mas sorte que o Zen não quis mirar na cabeça dele. Aquelas garras até tentaram mandar o All Might pra trás, mas ele usou a metamorfose de criar e tava gritando desejando que esse verme desaparecesse logo. E enquanto a alegria dele foi maior que a dor, então não importava mais nada. Em algum lugar do mundo tinha uma criança perguntando quem era aquele magrelo negro lutando ali, e a vovó disse que nem fazia ideia, já que ela não entendia de herói. O garotinho queria saber o que ia acontecer com quem perder e com quem ganhar, e a velha rabugenta não tava nem aí porque isso aqui era de outro país e não tinha nada a ver com eles. Mas apesar disso, dava pra ver que o Pirralho não concordava com esse pensamento egoísta da avó dele. A bateria tava em 0%, os capacitadores sobrecarregados, e depois que aquilo explode, o All Might tava dando sorriso. Só que acredite se quiser, meu amigo, o All For One tava intacto, brilhando e mandando esse esqueleto sorrir um pouco mais. Depois dessa mãozada na cara, o nosso herói falido acabou caindo no chão. E o Iluminado fala que era patético ver o símbolo da paz perdendo o sorriso e a esperança, e agora ele ia retribuir todo o favor de ter arruinado a sua vida e mostrar a verdadeira dor e desespero. Só que quando ele tentou se mexer, alguma coisa tava fazendo ele ficar parado, e ao dizer que todo mundo sangrava, aparece o Stendo ali em cima, e foi bem ele que tinha usado a sua individualidade para parar aquele monstro. E agora sim o All Might tava sorrindo de novo. Agora que a gatinha invisível tinha apagado aquele otário, era motivo de comemorar, né? Daí quando o tarado começa a olhar pro corpinho dela, a mina percebeu que tava pelado e saiu correndo xingando ele. O estranho é que nunca tinha acontecido isso antes. Então pelo visto o Hyuga superou as suas forças na beira da morte e por isso a luz bugou a invisibilidade dela. Ela até foi dar os parabéns pra ele, mas o que realmente importava agora era queimar as flores pra poder salvar a galera. E que hoje foi o último dia dele como aluno, mas eles vão conseguir custe o que custar. De repente começa um flashback de quando o nosso herói era só uma criança, e ele cantava super alegremente e sorrindo enquanto a sua mamãe ficava ao seu lado. E ao se lembrar de todo aquele caminho que ele trilhou, a coisa mais preciosa em sua jornada foi as pessoas que ele iluminou. Assim que o flashback acaba, a gente começa a ver alguns minutos antes do Stendo ter aparecido. Como os garotos tinham recebido o sinal para ir imediatamente pra Gunga, ainda bem que o assassino de heróis estava lá e conseguiu ouvir a tempo. Assim deu pra ele ir até o campo de batalha e começar a procurar por algum vestígio de sangue do Zen. O problema era saber de quem era o sangue se não era do All Might, né? Mas aí quando ele usou seu olfato do nariz amputado, foi bem no momento da explosão que esse lendário ninja conseguiu chegar a tempo. E ele se lembra daquela vez que ele disse que se um deus caísse na terra com uma frágil alma de humano, e era pra ele lutar pela sobrevivência e aí sim vir matar um ninja que exterminou 40 heróis. Aí depois de dizer que seu amigo tinha que viver, os dois mandaram um socão duplo cabuloso e do nada o All For One virou uma cachoeira de ketchup. O desgraçado fala que já tinha pensado em tudo, e que não dava pra esquecer do dia que o Sten fugiu do Tartar e deixou ele lá. E mesmo o nosso ninja tentando lamber o sangue, o Zen tinha literalmente reescrevido o sangue dele. E depois de esmagar o coitado, o cara tava debochando que expelir o sangue tinha feito ele despertar. Nessa que o Batman da Shopee foi tentar ajudar, infelizmente o vagabundo fez ele sair voando pra longe. E mesmo insistindo e gritando pelo seu amigo, o All For One agradece por tudo e fala que agora as coisas iam melhorar pra ele. E já que naquele dia ele mesmo disse que não fazia sentido matar sem convicção, então hoje seria o dia dele se despedir desse mundo. E enquanto o All Might se aproximava, o assassino
oficina de heróis fala que ele pode até não ter tido uma boa educação, mas era certeza que esse cara tinha ensinado o que ia ser um herói de verdade. E ao pedir pro herói número 1 viver e vencer, foi questão de segundos usando um fatality no coitado. Quando o Power Ranger preto viu aquilo, ele nem conseguiu acreditar. E se não fosse a armadura de Hércules, aquele desgraçado teria pegado 2 coelhos e uma cajadada só. O impacto do ataque foi tão grande que o maluco tava tendo alucinações da sua sensei, mandando ele não desistir e continuar escrevendo essa história. Até o Nagiteo apareceu pra você ter ideia. E o nosso herói falido disse que infelizmente tava difícil até de se movimentar. Então imagina continuar essa luta. Só que era difícil aceitar uma derrota assim do nada, sendo que até a mãe do Midoriya pediu pra ele viver bastante e proteger o filho dela. Sem contar aquela vez que o Prota disse que um dia ele iria dizer ao mundo que ele chegou, mesmo estando destruído por completo. E esse foi o combustível que ele precisava pra dizer que tava vivo, que esse otário podia vir com tudo. Já que os Twices estavam sumindo, agora o peso ia cair e não ia ter como manter o caixão no céu. E tava todo mundo entrando em desespero porque o Alpha tava chegando muito rápido no Shigaraki. O parceiro fala que desde que o Deku desceu da UA, ele tava conseguindo defender todos os ataques daquele desgraçado. Aí se o Alpha aproveitar a lama, aí era só ele entrar na área de alcance que o Shigaraki ia até ele. E isso significava que o equilíbrio tava prestes a acabar. O Zen fala que depois de rebobinar, o objetivo dele passou a ser esse lugar. E era só transferir as individualidades pro Tomura que ele seria o seu eu, só que ainda mais superior. Enquanto o All Might se rastejava. E ele tava gritando, mandando esse vilão de merda vir até ele. Mas o vagabundo tava muito ocupado tentando trazer o Tomura pra cá. Só que como a consciência do Zen já tinha sido consumida, aí o cara rejeitou e disse que não queria ser atrapalhado. Aí o cara só deu uma risada e falou que nesse caso ele mesmo vai até ele. E ao ver o All For One vindo pra cima, aí sim o nosso herói sorriu. Depois que um tempo se passa, o humano de cabelo esquisito começa a tremer quando se depara com algo assustador, que era simplesmente o nosso símbolo da paz completamente acabado e sendo zoado por iludir os jovens pensando que eles seriam capazes. E enquanto isso, o Shigaraki tava mandando o Prota ir salvar o mestre dele. Aí ele ficava aqui acabando com os heróis de merda que machucou ele. Ao olhar pro lado, o Midoriya já tremeu na base, já que o All Might tava em uma situação muito deplorável. E ele não queria que os momentos e as promessas sumissem assim de repente. E quase que o garotão chorou, mas ele se lembrou de quando o herói número 1 disse pra ele não ficar emocionado assim por aí. Só que essa cena tava tão pesada que até eu que tô fazendo esse vídeo pra vocês me emocionei. O All Might fala que o jovem Midoriya nunca desistiu do sonho dele nem um dia sequer. Então nesse caso ele também não vai desistir do seu objetivo como símbolo da paz. Pra variar, mais um flashback começou. Mas dessa vez era o nosso herói se lembrando de quando aquele verme matou a mestre Shimura. E depois de toda aquela destruição e luta, ela deixou claro pro All For One que o All Might iria acabar com ele em algum dia. Isso porque ele era muito mais doidão e tava disposto a se explodir só pra levar esse carniça junto com ele. Mas como a alegria de pobre dura pouco, saiu uns espinhos do Zen que desativou a bomba e perfurou o braço do símbolo da paz. Quando ele grudou o All Might pela garganta, foi só lamber o sangue dele que o cara meio que roubou o poder do Sten. E ele tava falando que ia ser um prazer ver a cara de desespero dele quando sabia o que vai acontecer. A baixinha tava desesperada dando as ordens, mas nem deu tempo do Gento Crime agir que a base tinha sofrido um ataque cabuloso. E enquanto os preguiçosos só filmavam, o Bigodão tava se esforçando ao máximo pra aguentar isso aqui. E o All For One tava falando que a boa natureza desse merdinha ia deixar ele preso aí pra sempre. Tinham soldados aéreos preparando laser e pedindo pra tomar cuidado pra não acertar o All Might. E o Zen disse que então esse é o X-66 que ajudou o Star a encurralar o Tomura naquela vez. Só que nem deu tempo dos caras pensar no que fazer, que aquele cara tinha explodido tudo e desanimado todos. Um ódio muito intenso estava crescendo dentro do nosso protagonista. E todas as pessoas do mundo estavam dizendo que então esse vai ser o fim do All Might. E que não dava pra acreditar que o nosso herói número 1 iria acabar de um jeito tão triste desse jeito. E o velhinho tava chorando de desespero, já que a morte dele iria ser o fim da era mais importante. Só que o Midoriya não quis nem saber e disse que não podia aceitar que as coisas fossem assim. E ao pedir pra por favor alguém aparecer pra salvar ele, do nada uma explosão acontece e finalmente o garoto bomba mais conhecido como Bakugou apareceu. De novo aquele flashback começa e o All Might tava vendo o quanto ele influenciou as crianças dessa geração. E cada luz que foi acesa dentro do coração deles era o verdadeiro motivo da sua felicidade. E quando uma trilha sonora de suspense começa a tocar, bem na hora um brilho super intenso desceu do céu e apareceu um cartaz do All Might bem na mão do Bakugou. Enquanto os garotos que estão tentando virar youtuber ficavam só filmando, o All For One tava rindo igual um maníaco, já que o fim de uma era tava prestes a começar. O nosso herói falido lembrou de quando disseram pra ele tomar cuidado, senão um dia um vilão muito poderoso iria matar ele. As pessoas do mundo todo tava dividida entre se importar ou não com essa guerra. Tinha um patrão mandando os funcionários pararem de assistir porque a crise de outro país não tem nada a ver com eles. Só que mesmo assim tinha muita gente que se importava com o All Might e não queria que ele morresse desse jeito. E o tamanho desse problema era tão grande que essa mudança maluca no tempo podia afetar
contatar vários outros continentes do mundo. Mas ao se deparar com o que estava acontecendo, o Bakugou e o Midoriya nem perderam tempo e foram mudar o destino da Terra. O Shigaraki não estava entendendo nada que estava acontecendo. Isso porque essa dupla pelona estava disposta a colocar sua vida em risco mesmo sabendo o que poderia acontecer depois. Aí foi só ativar a segunda marcha que a potência disso aqui fez o menino bomba sair voando pra longe igual um foguete. O Tomura tava debochando que não tinha mais o que fazer. Afinal, a chama que estava acesa dentro dele era a prova que o herói número 1 ainda estava vivo. Mas agora com a morte desse homem, o verdadeiro sonho iria se tornar realidade. Enquanto o Bakugou vinha com os olhos cheios de raiva, o Midoriya fala que muitas pessoas estão orando e torcendo para que o bem saísse vitorioso nessa guerra. Um flashback das últimas palavras do Nagiteu começou, e era sobre a vontade dele mudar um futuro onde o All Might não precisava morrer. Mas depois de pensar em pensar, foi nesse momento que o Deku brilhou e ele viu algo incrível nele. Tipo uma energia avassaladora que a fé e a visão era tão forte que nem existia espaço para dúvida. E essa vontade de querer um futuro melhor não era apenas de um jovem, mas sim das milhões de pessoas que estavam rezando e torcendo por eles. Uma animação Absolute Cinema do Bakugou apareceu, e ele se lembra de quando percebeu que o fracote do Midoriya estava sendo reconhecido pelo herói número 1. Mas agora não era momento para se lembrar disso porque ele também queria mostrar pro mundo que ele chegou. E ele chegou chegando mesmo, tá? E se liga nessa explosão insana que até arrancou um braço do Zen. A duplinha pelona não tinha esquecido das palavras do All Might sobre trabalhar junto para eles serem os melhores heróis do mundo. Depois de impressionar o cara, o Bakugou tava gritando que era eles que iam vencer. De novo, nosso herói falido tava no mundo da lua para conversar com seu velho amigo. O Nagiteu fala que o fim não era aqui, mas realmente o fim do sonho dele tinha acabado naquele momento. Porém, ainda existia uma promessa para ele cumprir antes dele partir desse mundo. O All Might fala que pensou que os mais antigos tinham que morrer pra geração nova continuar tudo, né? E o Nagiteu fala que isso só acontece em mangá e em quadrinho de criança. Então, como ele não era apenas um humano e sim um super-herói, não era pra ele aceitar morrer tão fácil desse jeito. E enquanto o menino bomba tava explodindo tudo pra começar a explodir, os telespectadores estavam achando incrível a individualidade dele. O Baby Shark e o Itadori também ficaram chocados. Depois de aterrissar em segurança, até as criancinhas parabenizaram o Bakugou. Enquanto ele se levantava, o All Might queria saber se o jovem tava bem. E o cara foi super delicado falando que ele que deveria perguntar isso pra esse velhote gaga. É, não é o que tá parecendo, mas beleza. Quando o nosso herói viu o Ed Shot, ele até se impressionou. Isso porque ele pode até não ter uma individualidade muito forte, mas o seu espírito de herói estava fazendo ele colocar sua vida em risco. O coitado tinha feito os órgãos, os ossos quebrados, e cada parte do seu corpo foi transformada só para manter o Bakugou vivo. Depois de agradecer por todo esse esforço, o Ed Shot disse que naquele momento ele fez de tudo pro coração e o pulmão dele voltar a funcionar. Mas aí, como a situação estava impossível, o único jeito foi usando toda a sua força vital para costurar, fazendo o efeito de verdade. Algumas bolhas de suor tinham entrado na corrente sanguínea dele, prestes a matar o cara de uma vez. Só que foi o poder que despertou dentro dele que tinha feito ele acordar. Ao se deparar com o braço dele todo lascado, o All Might se lembra da vez que o jovem Bakugou prometeu superar ele um dia. E enquanto o estressadinho reclamava que queria enfrentar o Zen e não uma criança, o nosso herói explica que esse aí é o próprio All For One, depois de mandar ele se aproximar. Assim que o cara chegar perto, o All Might diz que talvez essa armadura pudesse ajudar um pouco. E ele sabe que não vai ter a mesma força de antes, mas isso é tudo que ele pode fazer pelo grande deus matador explosivo Dynamite. Aí não teve jeito, né, mano? Nem o senhor explosivo aguentou a emoção e deu logo um sorrisão. Lá em cima o desgraçado tava pensando se matava o All Might agora ou deixava pra depois. Mas como ele já tinha chegado até aqui, então era melhor encontrar o seu irmão primeiro. Só que como o Tomura é um cabeça dura, antes ele precisava tomar a mente dele. E o cara tava com tanta raiva que quase que ele tava quebrando os dentes. Afinal sempre aparece umas pedras no caminho dele fazendo tudo pra atrapalhar o seu objetivo. Só que antes dele pensar em fazer alguma coisa, o Bakugou apareceu atrás dele com muito estilo, dizendo pra ele ir com calma porque ainda faltava ele. O cara mandou uma rajada de bomba na cabeça dele que fez várias coisas começarem a explodir ao seu redor. E o Bakugou fala que se ninguém consegue dar conta disso, então pode deixar que ele vai resolver. O quartel-general tava informando pra todo mundo que o herói número 1 tinha sido salvo, e as pessoas do hospital já estavam sendo atendidas agora. Além disso, o líder dos vagabundos já tinha sido preso e aparentemente tudo tava indo como planejado. E a gatinha invisível e o mano com rabo de mula estavam na atividade assim como todos os outros heróis. A parte ruim é que ninguém tinha notícias do Kurogiri nem do Eraserhead. Enquanto a novinha se lembrava das palavras do Super Choque sobre confiar no Midoriya, a galera tava se assustando com a explosão que tava acontecendo ali em cima. O Ed Shot nem tava acreditando que mesmo na beira da morte o cara tava conseguindo ser mais rápido do que o próprio All For One. E o Bakugou fala que mesmo com a explosão causando dores no seu corpo, ele não tava nem aí porque tava na hora de aproveitar o efeito colateral pra esmagar esse verme. Quando o Shigaraki viu aquilo, ele nem pensou duas vezes e tava decretando esmagar aquela barata que nunca aprende a lição. Como o cara se soltou com facilidade, o Deku tava em dúvida se dava pra usar a segunda marcha, sendo que depois disso ele ia ficar imobilizado
imobilizado. Só que como pensar não era a melhor opção agora, todo mundo decidiu agir na mesma hora. O All For One fala que esse cara nem tinha o nível de poder do Endeavor e nem do Dark Shadow. Então a melhor opção era deixar esse pirralho pra depois. O Bakugou tava com a adrenalina lá em cima, dizendo que agora entendeu que essas gotas de suor também causavam muita dor nele. Então já que é assim, era só ajustar o tempo da explosão com a dor e aquilo ia ser um estouro. E foi dito e feito. O maluco causou uma explosão extremamente maior que a outra e tava dando risada falando que isso aqui foi doido pra caramba. O Narigudo queria saber por que esse cara tava tão maluco assim. E o Bakugou começa a pensar que ele ainda era capaz de poder alcançar o Midoriya. Ou melhor, ele tava sentindo que podia ir ainda mais longe. Brigo de segurança, a mãe do menino bomba tava mandando seu esposo olhar pro telão. Mas ele não queria ver o próprio filho apanhando pro Zen. Só que essa mamãe tava cheia de orgulho do seu filho. Afinal, mesmo nessa situação, o cara tava com um sorriso no rosto e deixando o All For One mais irritado quando era o All Might. Isso porque o Bakugou tava lembrando muito o Kudo. E o Zen odiava o fato dele ter estendido a mão pro seu irmão. Quando o flashback acaba, o desgraçado tava levando bomba de tudo que é lado e foi voando pro prédio como se fosse um pedaço de merda. O mundo inteiro tava vendo quão incrível o deus da explosão tava sendo. E o All For One fala que a coisa que ele mais odiava nesse mundo era o desgraçado do Kudo que atrapalha os planos dele. Mas ao ouvir isso, o mano fala que esse cara não era ele. E que ele é o casinho mais conhecido como Bakugou. De repente aparece uma espécie de batimentos cardíacos, e essa aqui era uma vaga memória do All For One. E enquanto um casal andava pela rua, eles notam uma mulher grávida enchendo a cara de cerveja com alguma coisa estranha no braço. E mesmo a moça tentando ajudar, a maluca tacou uma garrafa na direção deles, mandando ninguém se intrometer. E depois que muitas horas se passaram, debaixo daquela estação aparecem os braços daquela mãe e dos bebezinhos. Aí bem na hora começou a abertura pra atrapalhar o episódio pra variar. E se liga nessa pedrada aqui, meu mano. Agora que o episódio voltou, começou aquela velha e clichê explicação. Aí do nada aparece os pés de uma criança, e quando o mano vai ver, era logo o All For One pequeno. Mas como os caras não deram atenção dizendo que ele não passava de um órfão, o Zen ficou pistola e colocou o squad inteiro do maluco pra virar saudade. O narrador explica que esse desgraçado era arrogante desde o dia que nasceu. O cara tava se alimentando dela e queria ser o dono absolutamente de tudo. Conforme os tempos iam se passando, aquele garoto ficava ainda mais maluco, matando qualquer um que cruzasse seu caminho. O Yoshi não concordava nada com isso e pedia pra ele parar, né? E o narrador fala que como ele roubou todos os nutrientes da mãe só pra ele, então o seu irmãozinho era muito fraco, e ele só continuava segurando em sua mão porque viu o baixinho como um objeto. Até dentro de casa ele precisava explicar porque tava lendo sem comunicar o mais velho antes. O Yoshi disse que tava aprendendo a ler ainda, mas era incrível essa coisa chamada quadrinho. E além dele gostar de observar as imagens, ele achava incrível e queria muito se tornar um super-herói um dia. E o baixinho era tão humilde que ainda convidou o irmão vagabundo dele pra ler. Isso porque ele acreditava que aquela mão era só a gentileza do seu irmão. Coitadinho, mal saberia que o Zen trocaria ele até pelo miojo. Depois que 3 anos se passaram, o cara tava lendo os mangá dele como de costume, né? Aí do nada ele começou a ouvir a voz do irmão dele dizendo que tinha mais de 10 milhões de simpatizantes agora. O cara, de tantas coisas que ele poderia sonhar, esse se tornou o novo objetivo dele. Os anos se passavam e o jeito arrogante dele não mudava nunca mesmo. E o Yoshi sempre debatia dizendo que era errado ele viver no egoísmo. Foi nesse momento que o All For One falou que ninguém levaria ele a sério se não tivesse poderes. O cara tava dizendo que ia recriar uma realidade onde esse verme fosse melhor. E até uma pessoa fraca iria poder usar esse poder com facilidade. E já que o seu irmãozinho foi a primeira coisa que ele ganhou, ele decidiu dar um nome pro seu objeto chamado Yoshi. E agora eu vou te contar uma curiosidade muito da hora. Em inglês, o All For One, All For All significa um por todos e todos por um. Então basicamente o cara se inspirou naquele quadrinho e usou o nome porque todos devem viver só pra ele. Foi naquele dia que o Kudo apareceu pra salvar o coitado daquela vida podre. E enquanto eles fugiam, o Zen ainda teve a audácia de perguntar por que o irmãozinho dele tava fugindo sendo que ele ganhou o poder. Já que ele não queria ser dele, então esse verme não ia ser de mais ninguém. E esse desgraçado tirou a vida do próprio irmão e ninguém tava acreditando nisso. E a parte mais assustadora é que nos olhos dele nem demonstravam nem um pouco de preocupação com aquilo. Naquela noite o All For One fala que ofereceu o poder pra ele várias vezes, mas ele sempre rejeitava. Esse maluco tava segurando a mão dele, que foi a única coisa que restou. E como o poder do seu irmão era tão ridículo, nem deu pra roubar, já que era um tipo de lixo sem função alguma. Depois daquele dia o líder tava sentindo alguma coisa estranha no seu corpo após ter perdido a batalha pro Zen. E o Bruce explicou que tinha 2 fatores genéticos no seu corpo e um deles estava meio que incompleto. E adivinha só, All For One tava pistola falando que aquele cara roubou o poder do seu irmão. Por alguma razão o desejo dele ainda tava dentro do cara. E só vinha aquelas palavras sobre ajudar as pessoas a ser o poder mais gentil do mundo. 1 milhão de coisas estava passando na cabeça desse desgraçado agora. E ele fala que se cair um dia, mas nunca ele tinha o poder que ele queria. E então todas essas coisas que impediram ele de ter o One For All era tudo culpa do Kudo. O Bakugou tava lá ouvindo ele gritar igual um retardado. E o estranho é que naquele dia ele não viu esses olhos diferentes no nosso menino bomba.
dela. Só que o Narigudo tava tão pistola que tava pensando se lutava com ele, se ia atrás do All Might ou até do Shigaraki. Porém, tinha o fato dele ter sido rejeitado alguns minutos atrás. E lutarem em um único objetivo. A cidade inteira tava correndo um perigo enorme. Isso porque o maluco tava planejando levar todo mundo em um golpe só e voltar a ser um bebê mais uma vez. O Bakugou fala que esse idiota não ia vencer de jeito nenhum. Sem contar que ele mesmo prometeu que a sua explosão era possível fazer qualquer coisa. E como ele não queria mais atrapalhar o Midori, ele ia acabar com a marra desse maluco agora. O All Might tava gritando, mandando ele desviar, mas o Dynamite usou um jutsu de explosão e conseguiu mais uma vez atrapalhar aquele vagabundo safado. Simplesmente o cara usou todo o seu Ki mandando a... E o Bakugou tava brilhando mais uma vez, dizendo que não é à toa que as pessoas elogiavam ele por ser quem ele é. E o Zen tava parecendo um filhote de cruz credo, dizendo que essa é a história dele e ninguém ia atrapalhar. Só que o Bakugou mandou um Howitzer cabuloso pra cima dele, e depois do impacto tudo começou a explodir e o otário nem tava conseguindo se regenerar. Mas também, né, com uma explosão dessa, quem é que tem tempo pra conseguir fazer alguma coisa? O Zen não sabia se isso era por causa dele ter ficado mais novo e mais frágil. O de cada um deles finalmente tinha resultado. Bakugou fala que sabe muito bem que não dá pra vencer esse cara sozinho. Bomba, 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 mas o cara ainda tava vivo, dizendo que tinha que transferir o seu poder pro Tomura. E depois era só tomar o controle daquele corpo e a mente tava tudo certo. E como ele queria muito um One for All só pra ele, aí agora ele tava sentindo falta do irmãozinho. O maluco tava reconhecendo que ele fez muitas coisas ruins, mas era porque ele queria que as pessoas olhassem mais pra ele, já ver esse monstro que tava controlando ele. O Hawkins disse que era bom os fatores genéticos voltarem pro donos, mas era óbvio que não ia acontecer como ele queria. Aí depois de ver que o All for One desapareceu há muitos dias atrás, antes da guerra, o herói número 4 tava explicando que eles tinham que atacar o Shigaraki pelo caixão do céu antes que ele conseguisse chegar no solo. O Bakugou já tava reclamando e o Tamaki queria entender por que eles iam ficar em desvantagem se fosse fora do caixão. Mas aí, como a resposta foi meio seca, aí o coitadinho já até ficou meio deprê. A princesa da Nejiri pergunta se era pra proteger os prédios, já que todo mundo evacuou. E o Ed Shot fala que é óbvio que não precisava se preocupar com os danos nas estruturas, né? Afinal, a prioridade aqui é proteger a vida e o futuro das pessoas. Só que o Best Janet deixa claro que a confusão de personalidade do Shigaraki era o verdadeiro problema dessa história. Já que o poder e o ódio daquele vagabundo se acumulou, tudo indicava que a sede de destruição dele começaria pelo solo. Então não era hora de perder tempo e sim de ajudar quem realmente precisa. Quando o flashback acabou, tinha um casal de velhinhos tristes porque perderam a fazenda da época dos avós dele. A mãe do Prota também tava lá chorando, e com aquela skin de Among Us dela pra variar. Isso porque o chão da cidade tava rachando e o Tomura tava filosofando sobre destruir uma parte da cidade. E como o país tinha cerca de 378 mil quilômetros quadrados, aí bastava menos de uma semana e daria pra afundar ele inteiro. Já que o vagabundo não parava de fugir, o Midori já tentou mandar o primeiro ataque, mas ficou só no quase mesmo. Agora, se ele mudar de marcha e o sensor de perigo ao mesmo tempo, dessa vez daria pra partir pro ataque. Do nada, o Shigaraki sentiu uma pontada no peito, meio que mostrando que o All for One morreu. E ele tava se culpando, dizendo que nada disso teria acontecido se ele tivesse matado o menino bomba aquela hora. Mas como ele tava mais rápido e mais forte, e então tava na hora de atacar esse verme e mostrar sua gratidão pelo mestre. Essa que o Deku cortou os dedos dele. O maluco nem conseguia acreditar nessa velocidade. Depois de receber o aviso do sensor de perigo, os dedos do mano se regenerou, perguntando até quando ele vai durar. Aquela hora que o Zen virou um bebê reborn, a escalação do Vasco tava dizendo que essa batalha já era do sucessor deles desde o começo, e derrotar o Tomura era a única razão pra eles continuar existindo. E na hora que o marombeiro reclamou, foi só falar do capeta que ele apareceu, e já tava metendo a mão no quarto usuário do One for All, que se sacrificou pedindo pra eles protegerem o Deku. E era isso que o quinto usuário tava querendo dizer aquela hora. E já o Shigaraki afirmou que não era obcecado por esse poder, mas como foi o mestre dele que lutou pra ter, então agora ele vai destruir esse merdinha. A cadeira do Shinomori começou a sumir do nada, e os mano tava desesperado que o Tomura levou ele à força. Só que como o protagonista ainda tava vivo, e ele já mudou de marcha usando a corrente e o chicote negro para destruir esse desgraçado. Mas como o sensor de perigo tava sendo usado, então o vagabundo tava conseguindo desviar e já tava voltando afirmando que queria sair vitorioso dessa. E enquanto o Prata voava pra longe, o Shigaraki fala que nem era mais um humano, e que se o Midoriya tava pensando nas lágrimas de alguém, então ele deveria ser um fracassado. O ataque daquele vagabundo foi tão sinistro, e tava a milhares de quilômetros por hora destruindo tudo que passava pela sua frente. E depois de pousar, o garotão disse que ainda dá pra evitar ferimentos e continuar envolvendo o chicote preto. E de repente a máscara quebrou e deixou ele bem triste, já que foi o All Might que pegou isso. Mas o mano disse pra ele se acalmar e ver até onde ele chegou mesmo sendo um amador, e que a mudança de marcha até podia acabar do nada. Mesmo roubando a individualidade, não afetou o físico do Prota. Isso porque a força dele não dependia de um fator genético e sim armazenada do One for All. E então era só resistir que ele iria se recuperar logo. O sexto usuário tava em choque, dizendo que eles só foram salvos naquela hora por causa do Shinomori. E se ninguém aqui conseguir fugir, aí seria o fim se o poder de todo mundo for roubado de vez. O Shigaraki fala que não é burro e que tá ouvindo os fantasmas conversar sobre tentar fugir. Então nesse caso ele vai destruir todos os lugares pra não existir fuga. E o novo horizonte que ele vai criar, um dos seus companheiros estava ansioso pra ver. O Tomura tava farmando muita aura. E enquanto vários
fragmentos do chão estavam rodeando o corpo dele. E ele foi tão vagabundo que trouxe o Midori aqui de propósito pra forçar o vulcão a entrar em erupção pra matar ele. E o Tai falou que esse cara não gostava apenas de destruir as coisas porque ele é a própria destruição. Só que o Midori não tava nem aí pra isso e disse que apesar de tudo esse desgraçado ainda era apenas um humano. Desde aquela hora ele armazenou toda a força do chicote negro no seu braço, contraindo os músculos pra acumular o máximo de energia que ele pudesse. E depois de ir pra cima, o Deku mandou um Delar Smash que começou a explodir tudo e mandou o Tomura pra longe. O cara nem tava acreditando que realmente ele conseguiu enfraquecer o decaimento dele. Segundo ele, isso não era o suficiente pra interromper os seus objetivos. Isso foi o que ele pensou, porque o Prota já tava mandando uns ataques cabulosos e foi questão de um segundo e o braço do otário já tinha sido arrancado. E o Deku foi tão inteligente aqui que usou a marcha pra manter a cortina de fumaça, assim tirava a visão do oponente pra atacar depois. E já que ele aprendeu o risco de depender tanto do sensor de perigo nas batalhas, isso podia até ser bom, mas o Shigaraki ainda conseguia encontrar a posição dele usando um Byakugan 2.0. O Tomura tava debochando que conseguia ver até o ponto fraco desse pirralho que tava com falta de ar agora, principalmente o fato de não ser possível ficar nesse ataque pra sempre porque alguma hora ele não ia aguentar, e que deveria ser difícil ter tanta coisa pra proteger. E era exatamente isso que motivava um verdadeiro herói, porque ele não ia permitir que pessoas choravam enquanto esse otário ficava sorrindo ao destruir tudo. Só que o Shigaraki falou que o ser humano enxerga o mundo por uma janela muito pequena e ainda fica inventando motivos pra se sentir confortável. Então da mesma forma que ele via fantasma, com o overall o Deku conseguia ver dentro dele. Lá ele 1000 vezes as ideias desse mano. O vagabundo tava dizendo que não era mais aquele garoto chorão de muitos anos atrás, e nem adiantava alguém tentar atrapalhar ele porque o seu objetivo vai se tornar realidade. Até a Shimura teve que entrar nessa dizendo que nem todo mundo tem salvação nesse mundo, e como se tratava do maior vilão de todos, a única coisa certa a se fazer é agir como um verdadeiro herói e acabar com esse desgraçado. Só que como todo protagonista de anime shonen, ele teve que bancar o teimoso dizendo que não é verdade. Afinal, se ele fosse mesmo um monstro, então não teria um passado triste guardado no coração dele. E o Midoriya não liga se a sociedade coloca uma tampa fingindo que não tá vendo quem precisa de ajuda, mas diferente deles, ele não vai parar de socar até a tampa quebrar. No começo o Kudo também achava que era loucura confiar em alguém que queria salvar o inimigo, mas olhando aqui de dentro agora ele entendeu o que o Prota realmente quis dizer, e que não importa se as pessoas são odiadas ou não têm individualidade, todas elas tinham coração e mereciam uma nova chance. O Kudo fala que palavras bonitas até que é legal, mas como ele vai confiar no Midori, então era melhor o garoto abandonar o One for All. Todo mundo se assustou perguntando se ele tava ficando doido, e do nada aparece um flashback de quando a heroína mais forte do mundo morreu, e ela tava falando pra o Mate que ainda sobrou uma criança triste. Depois de finalmente acordar, o nosso herói não sabia se isso aqui era um sonho, e que parecia até aquela sensação que ele sentiu naquela vez. O cara tava se rastejando dizendo que o One for All tava vindo ali da frente, mas meio que o poder que foi acumulado por todos esses anos tava se desfazendo. O Shigaraki tava super confuso, se perguntando por que veio as lembranças daquela mulher na mente dele sendo que ela morreu, e que parece que mesmo destruída a Star ainda tinha muita lenha pra queimar. Como o coitado do Midoriya tava jogado no chão, ele tava se lembrando de quando o Almaty disse que ele podia ser um herói, e se perguntando o que o Roku quis dizer mandando ele largar o One for All. O segundo apareceu mandando ele relaxar o coração pro Tomura não escutar nada, e que tinha vários pedaços de chumbo dentro dele que na verdade eram raiva. E então toda insatisfação, memórias e coisas ruins, depois de terem sido juntadas, dá pra dizer que essa é a determinação dele. Só que no meio de tudo aquilo tinha uma única ferida deixada atrás naquela batalha contra Star, e que não era um machucado que se curava com a regeneração e sim com uma ferida da sua mente. Aí a melhor solução agora era tentar atacar ele por dentro pra atingir a mente dele diretamente. O Midoriya não tava entendendo nada, e como o Roku queria transferir o poder pro Shigaraki, o mano fala que assim o cara ia conseguir usar. E em outras palavras, o maluco fala que é tipo quando o Bakugou passava as coisas pra ele. E então já que dependendo do jeito que a gente entrega alguma coisa machuca alguém, era exatamente isso que eles iam fazer com o One for All. Mesmo eles sendo fatores genéticos e individualidades roubadas, nada disso era certeza se ia funcionar. Mas eles ainda eram uma força insana que talvez pudessem atacar sem dar o poder dele pro Tomura. E mesmo o Sexto querendo ir porque ele é o mais inútil, o Roku quis pegar a responsa pra ele. E nem adiantava o maluco debater, porque ele tava decidido em se arriscar mesmo sabendo que o Shigaraki podia usar ele. O companheiro dele sempre obedecia às ordens, mas dessa vez ele tava achando arriscado demais. Mas o Roku sabia que as coisas não eram fáceis, e principalmente o fato de ser apenas um teste maluco. Só que como o Midoriya não parava de se levantar, então a melhor coisa era confiar nele. O Prota tava quase cagando de tanta força que ele tava usando pra se levantar, e a Shimura tava falando pra Almaty que não adiantava ele ficar de pé, mas como o poder que ele ganhou foi dado pelo seu super-herói preferido de um jeito merecedor, o garoto não queria desistir de jeito nenhum. Nessa que o Tomura pergunta o que ele estava conversando, a turminha tava se organizando pra colocar o plano em ação e vendo o que ia dar. E depois que o Midoriya finalmente se levantou, o cara tava liberando o máximo de poder, e de novo quando o Shigaraki foi pra cima ele teve mais uma parte arrancada do seu corpo, e ao se deparar com aquela transformação maluca, ele disse que o Deku nem parecia ser um herói agora.